Olá meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aborto de repetição ou aborto recorrente. O aborto recorrente ou aborto de repetição é aquele aborto que ele acontece 3 vezes ou mais, tá? Até 1 ou 2 abortos espontâneos, naturais, os médicos consideram algo natural, algo comum. A partir de 3 abortos, começa-se então uma investigação para saber o que de errado está acontecendo com essa mulher, que ela não consegue evoluir com a gravidez. Eu não sei se vocês se recordam, lá na nossa fanpage no Facebook, eu pedi para que vocês mandassem as suas dúvidas, as suas perguntas, porque a gente tinha disponível para responder essas dúvidas uma profissional, uma especialista em reprodução humana, e ela se prontificou a responder todas as dúvidas que surgissem por lá. Tá? E algumas dúvidas exigem uma explicação um pouco mais extensa. E essas explicações mais extensas, eu vou fazer um vídeo para cada uma delas. Tá? Porque, como eu sempre digo, às vezes a dúvida de uma é a dúvida de muitas, e é muito importante que a gente explique tudo direitinho, que não fique nenhuma dúvida, para que vocês tenham a informação completa e entendam, de repente, qual a dificuldade de vocês, compreendam o que está acontecendo, saibam aonde buscar tratamento e que tipo de tratamento. Óbvio que a pessoa certa para estar aplicando o tratamento correto e fazendo o diagnóstico é o médico, mas a gente precisa ter informação também para saber o que está acontecendo com o nosso corpo e saber a hora de procurar ajuda e aonde procurar essa ajuda. Então, algumas perguntas vieram referentes ao aborto. Por que os abortos recorrentes acontecem? E a pergunta central desse tema foi justamente se é possível ter abortos recorrentes e não ter nenhum problema de fertilidade. Então, a doutora Genevieve, do Instituto IVE, se colocou à disposição do Mãe à Flor da Pele para responder às nossas principais dúvidas e esclarecer algumas questões sobre fertilidade. A doutora foi categórica quanto a isso. Quando abortos recorrentes, acontecem os abortos de repetição, não é normal. Então, quando esses abortos repetem, existe sim uma causa. Quando acontece um aborto, seja um único aborto, obviamente existiu uma causa, mas pode ter sido uma causa pontual. Uma falha de implantação, porque o endométrio não espessou corretamente, uma falha na divisão celular, porque o óvulo ou o espermatozoide não estavam ali em perfeitas condições para aquele momento, mas pode ser uma coisa pontual e pode não acontecer novamente. No caso dos abortos recorrentes, essa causa normalmente ela é a mesma para todos os abortos. Os abortos de repetição eles podem ser causados por problemas no útero, na anatomia do aparelho reprodutor de um modo geral, causas imunológicas, causas autoimunes, causas hematológicas, ainda causas hormonais e infecciosas. Então, o médico ele vai fazer os exames necessários, tá? Normalmente são exames de sangue para investigar as causas genéticas. As causas uterinas são feitas o exame é feito através de esteroscopia, normalmente para avaliar também a anatomia do útero. As causas imunológicas normalmente são investigadas através de um exame que se chama cross-match ou da genotipagem. As causas imunológicas normalmente acontecem quando o organismo da mãe, porque assim, a imunidade do corpo de nós todos, tá? Quando identifica um corpo estranho dentro do nosso organismo, o que o nosso corpo faz? Ele começa a trabalhar para expulsar aquele corpo estranho, seja uma gripe, uma infecção. Quando as causas imunológicas ocorrem, é a mesma coisa. O corpo da mulher identifica o embrião como um corpo estranho e ele começa a trabalhar para expulsar esse corpo estranho, achando, obviamente, que está ali defendendo, se autopreservando, tá? Normalmente isso acontece quando o organismo da mulher, e ele não está apto a reconhecer os anticorpos, os antígenos do companheiro, então, na verdade, é uma incompatibilidade genética, quando o organismo da mulher rejeita os antígenos do companheiro. Como o embrião é 50% da mãe e 50% do pai, o organismo acaba trabalhando para expulsar esse embrião. Então, principalmente essa causa imunológica, ela deve ser, obviamente, identificada. Se durante a gravidez, se ocorrer, não tem o que ser feito, o aborto
inevitavelmente pode acontecer. Então, a investigação tem que ser feita antes, ou quando a mulher não estiver grávida, e o tratamento é através de injeções feitas através dos leucócitos do companheiro, para que numa gravidez futura, na próxima gestação, o organismo da mulher já esteja habituado com a informação genética do companheiro e não interprete essa genética como uma ameaça para o corpo, para o seu organismo. Aí sim a gravidez se desenvolve naturalmente. As causas autoimunes normalmente são algumas doenças autoimunes, né? Causas hematológicas, na maioria das vezes é a trombofilia, que acaba prejudicando a gestação e muitas vezes pode causar abortos e, em muitos casos, também natimorto. As causas hormonais infecciosas, as infecciosas principalmente por toxoplasmose, brucelose. As deficiências hormonais normalmente causadas por causa da progesterona. A progesterona, que é o hormônio mais importante na hora do espessamento do endométrio. É a progesterona que engrossa o endométrio de maneira que ele fique propício e consiga suportar a implantação do embrião. Se o endométrio não é espessado corretamente, a implantação falha e o aborto acontece. Eu tenho aqui uma tabelinha para mostrar para vocês as taxas de aborto por idade. Então, a gente tem aqui, ó, as taxas de abortamento espontâneo por idade. Com menos de 35 anos, a probabilidade é de 14%, de 35 a 37, 19%, de 40 a 45, 40%, e acima de 45 anos, 60% das gestações podem acabar num aborto espontâneo. Os exames feitos normalmente para investigar as causas genéticas do aborto são esses aqui. A gente começa com um cariótipo, que analisa os cromossomos com relação ao seu número e estrutura, ajudando a revelar possíveis causas de infertilidade e aborto de repetição. O SAT, teste que identifica alterações cromossômicas nos espermatozoides, que podem inviabilizar a gravidez ou provocar o nascimento de um bebê com doenças cromossômicas. Aí ele analisa o cromossomo 13, o 18, o 21, o X e o Y. Temos também aqui a fragmentação do DNA espermático, que identifica fragmentos de DNA no sêmen, que quando possuem níveis elevados pode provocar a infertilidade masculina ou abortos. E o POC, que analisa os 24 cromossomos dos restos fetais, no caso, quando o aborto já ocorre, tá? O feto é analisado para identificar a causa do aborto. O teste, diferente do cariótipo, consegue evitar a contaminação materna, proporcionando resultados confiáveis que serão importantes para uma futura gestação saudável. No caso das anomalias uterinas, nós temos aqui, agora eu vou mostrar para vocês, algumas anomalias, né, uterinas, que essas sim, podem tanto causar aborto, como algumas delas podem trazer dificuldade de concepção. Aqui a gente tem, em primeiro lugar, o útero unicorno, nós temos aqui o útero bicorno, e ele é o mais comum. O útero septado, e aqui a gente tem o útero de Delfo ou duplo. Recentemente eu fiz uma postagem para o blog que fala justamente que foi descoberta a causa mais comum para os abortos recorrentes. Porque assim, muitas vezes essa investigação para saber por que os abortos acontecem não dá em nada. Tenho certeza que vocês devem conhecer alguém com esse tipo de problema. Todos os exames são feitos, não é diagnosticado nenhum problema, nenhuma causa para que esses abortos ocorram, mas eles acontecem. E recentemente houve uma pesquisa, vou mostrar para vocês aqui, ó, que diz aqui, aborto recorrente, descoberta causa misteriosa para os abortos recorrentes. E aqui eu recomendo que vocês leiam, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E aqui eles dizem, deixa eu achar direitinho o pedacinho que fala, a razão para perdas gestacionais repetidas seria uma queda no número de células-tronco do endométrio. Então eu recomendo que vocês leiam, esse é um artigo bem importante para quem já sofreu com abortos recorrentes, ou para que se você já teve um e quer se prevenir, enfim, é sempre bom, a informação é sempre o melhor caminho, tá? Para a prevenção, eu sempre digo isso. Então é isso, gente, eu espero ter esclarecido, eu não, né? Na verdade a doutora Genevieve, que foi ela que enviou pra gente a resposta, bem completa, e ela já me enviou algumas respostas. Eu vou, como eu disse para vocês,
As maiores a gente vai fazer um vídeo exclusivo para elas, porque eu acho que é importante a gente trazer a informação completa para vocês. Se você tem alguma dúvida e quer ver a sua dúvida respondida aqui em vídeo, vocês deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que eu vou anotar tudo direitinho, vou enviar para a doutora Genevieve e ela vai responder pra gente. E alguns vídeos eu vou trazer mais de uma resposta, e as que forem mais extensas, mais complexas e exigirem um pouco mais de explicação, né, eu vou fazer, como eu fiz esse do aborto de repetição, aborto recorrente, eu vou fazer um vídeo exclusivo para que a gente consiga ajudar o maior número possível de mulheres. Se você gostou do vídeo, se você quer que a gente continue respondendo as perguntas, as dúvidas sobre fertilidade, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal para que você seja avisada dos novos vídeos que a gente postar, principalmente com as respostas das dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, gente, por ter ficado comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que gostem também dos vídeos futuros. Um beijo para todo mundo, pé no chão, esperança no coração. Até o próximo.